deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Boa tarde, meu irmão, minha irmã ouvinte. Olha aí, hein? Essa música do Padre Zezinho, tão antiga, clássica música dele, né? Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Essa desestabilização, né, que Jesus traz, não é? E a gente, às vezes, quando prega dessa forma que está falando o Evangelho hoje, muita gente pode falar que a gente está indo contra a sã doutrina da igreja, as tradições, eu não sei o quê. Claro, tudo isso a gente entende, mas nós temos que entender, no meio disso tudo, o que realmente é cristão, o que paga a pena, o que realmente interessa e o que não, o que é criação humana das instituições, da tradição e tudo mais, né? Então é preciso entender aí o que é ser cristão. Isso nós vamos falar um pouquinho hoje, não através das minhas palavras, dos meus conceitos, mas através do Evangelho, das palavras do próprio Jesus. Tá bom? Então nós acolhemos a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos abrir o nosso pensamento, concentrar nossas atenções, abrir nossos corações para acolhermos a palavra do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, Mateus 23, de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, são palavras duras, né? Para aquela época, imagina como é que aquelas autoridades ficavam buzina, né? Ficavam nervosas, né? Contra Jesus. Meu Deus, por isso queriam matá-lo, né? Ele não tinha limites para falar daquilo que tinha que ser falado, né?
E quando a gente hoje talvez a gente não saiba muito, né? Muita gente não saiba a, o que significava na época essas autoridades, doutores da lei e fariseus, né? Os doutores da lei eram eram doutores mesmo, pessoas que sabiam interpretar a lei mosaica, a lei da região judaica, da religião, né? E ensinavam para os outros também. Era grupo religioso forte lá em Israel. Os fariseus também era outro grupo muito forte, muito significativo, né? O grupo deles eram pessoas que seguiam a lei tal qual estava escrito, né? Não sem nenhuma interpretação, não. Ali tem que seguir a ferro e fogo. O que está escrito ali era ferro e fogo mesmo, porque em nome da lei eles eram capazes de matar, de apedrejar pessoas, discriminar pessoas e tudo mais, né? É coisa terrível, né? Em nome da lei que era de uma religião, a lei de Deus, eles acabavam pecando contra o amor, né? Isso aí, claro, Jesus não ia aceitar um negócio desse. Então, Jesus falava: olha, eles pregam bonito, eles pregam o que está na lei. Vocês devem seguir sim. Porque, claro, Jesus estava falando, não era nem para católicos, nem para cristãos, estava falando para gente que era judaica, estava falando para judeus. Então, gente que seguia a religião judaica. E Jesus também prega a sua mensagem dentro, no contexto judeu, no contexto da religião judaica. E ele então fala: olha, tudo que eles falarem, que eles pregarem, vocês ouçam, vocês sigam, mas não façam como eles, né? Olha a hipocrisia, né? Por que que Jesus estava falando para não fazer como eles? É porque eles falavam, seguiam normas, mas eram orgulhosos, distantes dos pobres, dos simples, dos pequenos, né? E ainda condenavam os mais simples, aqueles que não sabiam interpretar a lei, eram discriminados, né? Eram até tidos como pecadores, porque quem não seguia não conhece a lei, não sabe interpretar, não segue a lei, então eram pecadores, né? Aí Jesus diz: olha, eles colocam pesados fardos sobre a cabeça de vocês, mas eles mesmos ficam numa boa, né? Eles não movem nem com o dedo. Eles não, eles ficam lá em cima. Mas só jogar a lei em cima dos coitados, dos pequenos. Eles gostam de aparecer demais, né? Gostam de ficar em praça pública para ser cumprimentados, cheio de badulaques nas vestes. Qualquer semelhança hoje não é mera coincidência, não é? Faixas largas com trechos de escritura. Quanto mais ouro tiver naquelas vestes, quanto mais dourado tiver, opa, é como se fosse um rei tivesse na frente do povo, entra solene e fala que esse é representante de Cristo. Ó, eu vou ficar calado e vou continuar aqui, porque senão eu falo bobagem. Bom, então, gostam dos primeiros lugares, serem cumprimentados em praças públicas, viu? Adoram bajulação, né? Lógico. Adoram títulos, gostam, fazem questão de que sejam chamados, reconhecidos, né, valorizados pelos títulos que têm. Isso já melhorou muito na igreja. Agora estou falando para a nossa igreja, por quê? Porque nós somos seguidores de Jesus, nós somos cristãos. E se a gente diz que é cristão, então tem que observar o que Jesus diz. Nós não devemos multiplicar a instituição judaica com todo o seu aparato sacerdotal, litúrgico e tudo, e dizer que isso aí era prioridade para Jesus, que não era. Me desculpa a franqueza, mas não era, né? Então, se nós somos cristãos, nós temos que observar Jesus.
Não adianta essa brigaiada, porque uns é assim, outros é assado. Porque a verdadeira igreja é essa, pregada por fulano, o outro rebate de lá. A verdadeira igreja não é essa aqui. Gente, olhem para Jesus, ué. Olhem para ele, né? Um dia eu estava passando ali, eu não vou falar onde, eu estava passando de ônibus, perto de uma igreja, e aí o motorista que era, até já contei isso aqui, o motorista que era católico, pelo menos fala, que todo mundo fala que é católico, né? Mas então ele estava falando, criticando os pastores, porque é uma outra coisa que não deve acontecer, né? Criticar os pastores. Achar que todo mundo é ladrão, todo mundo é de má fé com o povo, não sei o quê, só porque uns fazem isso, né? E a mesma coisa fazem com os padres. Acho que todo padre não presta, todo padre é isso, é aquilo. Quer dizer, pegar todo mundo e colocar dentro do mesmo caldeirão não dá. Aí vai dar briga, né? Aí ele parou em frente à igreja, lá estava entrando gente no ônibus, e ele começou a falar alto, né? Tá vendo essas igrejas que não sei o quê, que papapá, porque fulano de tal, viu, roubou do povo, fez isso, fez aquilo. A mulher que estava ouvindo, que era, né, da igreja evangélica, começou a rebater, brigar com ele. Porque os padres também são assim. Porque os... Aí começou, sabe? E acho que ele falou porque ele sabia que eu estava lá de um ônibus, ele me conhecia muito e tudo. Aí acho que estava buscando algum respaldo, né, alguma coisa. Eu disse, não, até para me agradar, para me deixar. Mas eu não me agrado com esse tipo de coisa, né? Ficar falando mal, isso não me agrada, não. Aí, tá lá. E aí, é porque os padres também são assim e tal. E aí, eu tô vendo. Eu peguei, falei assim, já que vocês querem, estão falando isso para eu entrar no meio da conversa, eu vou entrar então. Aí eu falei, gente, não fica olhando nem padre, nem pastor, né? Não. Vocês conhecem o Evangelho? Com quem Jesus andava, como ele andava, que roupa ele andava, como ele fazia, como ele é tratado, como ele servia, o que ele pregava, né? Olha para o perfil de Jesus Cristo, é isso que importa. Aí vocês têm a resposta, porque Jesus é o centro do julgamento, viu? Nós só vamos julgar as coisas a partir do que Jesus nos apresenta como, como bom ou ruim, não é? Então, tá aqui no Evangelho, Jesus está colocando o que é ruim, não é? É ruim esse contexto todo. Esse contexto de querer aparecer, né, de querer ficar aí colocando paramentos chiques e tal, querer os primeiros lugares, querer também prestígio, né, bajulação, gosta de título, gosta disso, daquilo. Não, isso aí Jesus condena, né? Mas isso aí é da religião judaica. É fácil falar isso, né? Jesus Cristo condena isso em todos os lugares, em todos os ambientes e circunstâncias, porque isso aí representa a pregação dele. Ele aí coloca o perfil do verdadeiro cristão, do verdadeiro seguidor, né? E o que ele fala? Ele fala três coisas aqui que é muito importante. Ele diz aqui, ó, ele fala de humildade, simplicidade e serviço, né? Vamos até olhar o texto. Humildade, né? É, e olha que muito interessante que ele diz aqui. E vocês, então, quanto a vocês, nunca deixem chamar vocês de mestre. Claro que isso aí é uma maneira exagerada de falar, né? Pois um só é vosso mestre. Olha, não chameis ninguém de pai. Claro que ninguém vai falar assim, porque eu estou errado, porque eu estou chamando meu pai de pai. Não, eu não posso chamar o senhor de pai, não, porque no Evangelho tem que entender o que o Evangelho está falando aqui, né? Outro dia eu estava lendo um livro que falava das paternidades do passado, né? Como tem gente que depende de tantas coisas que não tem mais sentido na vida, já foram superadas, né? Mas a pessoa tem essas paternidades, essas dependências, né?
Não, a dependência nossa é só de Jesus, né? E ninguém é guia, e, porque o guia é só Jesus Cristo, né? Então, assim, ele está falando isso com um pouco de exagero, é para chamar a atenção que ele é que é a base, né? Até porque, se Jesus não for considerado assim, as outras pessoas que a gente acha que tem respeito a elas, a gente vai achar que tem respeito, mas não tem, porque a gente não é cristão, falta o amor. Então, Jesus que é o centro de tudo mesmo, né? E aí, Jesus, essa é a simplicidade, né? A humildade, não cuidado para ficar aparecendo aí com roupa, com tudo, né? Tem gente que fica aí quase que jogando pedras. Padre não pode andar de qualquer roupa igual o povo comum, não, viu? Ele tem que aparecer na rua, ele tem que andar com distintivo, para todo mundo ver que ele é padre. Vai adiantar alguma coisa? Olha o que Jesus falou aí. O distintivo não é na roupa, não, gente. Distintivo está no coração, tá? Não é na roupa. Nós hoje usamos, qual que é a roupa comum do povo de hoje? Né? Os homens usam calça, camisa, camiseta, bermuda, as mulheres, né, e tal. Então, como é que é a roupa de hoje? Se Jesus fosse, estivesse vivendo hoje fisicamente, né, na carne, logicamente Jesus iria andar como todas as pessoas comuns andam, né? Aquela túnica da época não era porque era litúrgica, porque ele tinha que usar aquilo, porque ele era para todo mundo reconhecer que ele era pertencente a um grupo X ou Y. Não, ele usava aquela roupa porque era a roupa comum da época. Aquelas túnicas todas, aquele manto, túnica, era coisa da época, né? Nosso figurino hoje é outro. Nosso jeito de andar hoje é outro, nossa cultura. Enfim, nem sei, né? Cada cultura tem o seu jeito de vestir e a gente respeita, né? Mas tem que ver o que é a que as pessoas usam. Agora, se a pessoa começar a querer vestir esses trem papagaiado, sair na rua, aí vai, pode até vestir, ninguém tá contra isso não, né? Quem quiser entrar no ridículo, que entra, né? Aí, ninguém, se quiser andar de carruagem, pode. De carruagem, de bengala, de não sei de quê, né? De bonde. Bonde não tem jeito, porque nem trilho tem, né? Se quiser andar com essas coisas, pode, né? Não é proibido, não. Só que vai ser um espetáculo, né? Vai ter de gente tirando foto. O que é aquilo? Ai, ai. Pois é. Então, Jesus Cristo era comum, ele era do povo, vivia no meio do povo, andava com o povo. Jesus Cristo não tinha distintivo nenhum, não, né? E aqueles que andavam com faixas, isso era comum entre os judeus, né? Os mestres da lei, doutores da lei, fariseus, eles andavam com trecho das escrituras amarrado na testa, nos braços, né? É uma forma de andar com a palavra. Andar com a palavra não é andar com o badulaco pendurado, não. Andar com a palavra é andar com essa palavra no coração, deixar essa palavra tocar na vida da gente, deixar essa palavra dirigir a realidade da gente. Né? Não é coisa externa que vai adiantar alguma coisa. Então, humildade, simplicidade e serviço, né? Quem quiser ser grande, seja aquele que serve, né? Esse é o grande diante de Jesus. Quem serve? Não é quem está lá no trono, que mora em palácio, quem está lá no. Vocês já viram que o Papa Francisco, quando ele vai celebrar, o pessoal bate palma para ele, tira fotos, ele nem olha. Alguém pode falar assim, norma que Papa exibido, os outros todos banavam a mão, que não sei o quê. Por que ele faz isso? É porque ali ele não é o Cristo, não é? Ele vai celebrar em nome de Cristo. Quem celebra ali através da pessoa do presidente da celebração é Jesus. Não é a pessoa que tem que ser engrandecida, exaltada, não. Que tem que exaltar é Jesus Cristo, não é? Por isso que ele faz isso, né? Ah, mas
Quando ele está na Praça de São Pedro, que ele anda naqueles carros abertos e tudo, aí não, ele abana, ele acolhe as pessoas e tal. Mas ali não, ali a celebração não é para isso, né? Claro que eu mesmo não consigo fazer isso, né? Eu cumprimento todo mundo e tal, mas é um jeito, né? Eu sei que não é liturgicamente, não é a minha pessoa que tem que se chamar atenção, né? Mas a gente faz por educação, por acolhida, por carinho e tudo mais. Mas o fato, né, gente, é isso, que nós temos que observar o que para Jesus é importante, né? O que para ele é importante. E aí a gente seguir isso, né? Tentar olhar, avaliar as coisas, né? Aí vocês mesmos vão avaliando, não precisa eu falar muito, citar muita coisa não, né? Quem conhece Jesus vai avaliar muita coisa dentro da própria igreja e vai ver de que lado deve estar, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, meu irmão, minha irmã, vamos nos colocar em oração diante da grandeza de Deus, né? Sempre na certeza de que nós, na nossa simplicidade, nós precisamos sempre de Deus. Não podemos ser competidores, não, do poder. Nós queremos é o poder de Deus para nos ajudar, nos dar força. As orações para as pessoas todas que nos pedem, né? Coloca alguém assim no seu coração, traga para o seu coração e apresente ao Senhor o nome dessa pessoa. Eu gostaria que vocês pensassem nesse nome hoje, João Torres. João Torres. Está precisando de muita oração. Irmão da nossa querida paroquiana Eufrásia. Um abraço a Eufrásia, um abraço também ao Edson e toda a família. Acolhei, Senhor, nossas orações, pois Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.